E eu espero que vocês saiam daqui muito abençoados, porque o Senhor me abençoou muito com essa palavra. Bem, para quem não me conhece, eu sou o Márcio. A gente está aqui, nós começamos a igreja não tem muito tempo. As pessoas começaram a vir nos procurar e a gente ouve a necessidade de, então, abrir o ministério. Então a gente está nesse lugar que eu gosto de chamar como presença de Deus, onde nós somos tocados, nós somos confortados pelo Senhor e nós mesmos confortamos uns aos outros, porque não existe evangelho sem a relação, sem o relacionamento. Então você é muito bem-vindo, você que nos visita e você que está aqui já fazendo parte com a gente, que Deus possa continuar agregando na sua vida em nome de Jesus. Amém? Bem, a palavra que eu quero trazer hoje é uma palavra sobre uma personagem que está na Bíblia. Eu fico fascinado quando eu leio as Escrituras Sagradas, e todas as vezes que eu ouço um pouco mais das Escrituras Sagradas, eu fico impressionado como ela nos ensina e como ela se renova. A Bíblia mesmo diz que a palavra se renova a cada dia. Você pode dizer, mas eu já li a Bíblia uma vez. Você pode ter lido a Bíblia 10 vezes. Todas as vezes que você revisita as páginas das Escrituras Sagradas, parece que ela se torna nova. Mas não é porque a Bíblia se torna nova, é o seu contexto de vida que se torna novo. E a palavra vai se renovando na sua vida de acordo com as suas aplicabilidades. E eu gosto muito de alguns personagens bíblicos, porque a Bíblia é também um livro de história. E ela nos narra muitas histórias de pessoas que enfrentaram a dor, que enfrentaram as dificuldades, de pessoas que romperam em fé, de pessoas que venceram a si mesmas e deslancharam para viver o propósito de Deus na vida delas. Então a Bíblia é uma história de personagens fortes, que nos inspiram, que nos ensinam em cada momento da nossa vida, que a gente fala assim, meu Deus, eu não sabia que nisso aí a Bíblia poderia me ensinar. Sim, ela te ensina também. E essa noite eu quero falar sobre uma mulher chamada Rebeca. Eu olhei na Bíblia, eu estudei a Bíblia, analisei a Bíblia e eu particularmente acho fascinante e de uma certa forma bem interessante a gente trazer essa contextualização para essa noite. Então, digamos que essa noite seja uma homenagem às mulheres. Mês de maio é mês de Dia das Mães. Digamos que seja uma homenagem também às mães. E que também para nós homens, que sirva de inspiração aquilo que nós vamos ouvir dessa mulher chamada Rebeca nessa noite. E bem, na história de Deus, as mulheres elas têm uma história fascinante. Elas nos intrigam, principalmente porque elas viveram num período onde o patriarcado, o machismo era algo muito intenso, muito forte. E é impressionante, curioso e também interessante a gente ver a proeminência de algumas mulheres se manifestando na Bíblia Sagrada. Poucas vezes as mulheres são citadas, mas quando elas são citadas e servem como inspiração para nós, inclusive para nós homens. Então eu percebo que elas nos marcam de uma maneira profunda, e não só a nossa vida, mas também as páginas da Bíblia Sagrada. Em Gênesis, por exemplo, já que nós vamos falar de Rebeca, e a história de Rebeca, assim como as matriarcas, passam no livro de Gênesis. O livro de Gênesis, elas estão como uma presença intensa e incontestável. Por exemplo, as mulheres são chamadas, como eu disse, de matriarcas na Bíblia Sagrada, e na descendência de Abraão elas são mais proeminentes ainda. Por exemplo, Sara, mulher de Abraão. Temos também Rebeca, mulher de Isaac, a nosso personagem que nós vamos conversar hoje. Temos também Raquel, que é mulher de Jacó. São mulheres presentes e vivas na história de Israel até o dia de hoje. E o que elas tinham em comum, percebo eu,
nas linhas e nas entrelinhas da Bíblia Sagrada, todas essas mulheres que eu citei agora, elas eram estéreis. Elas não podiam ter filhos, não podiam engravidar, não podiam gerar. E para aquela mulher, para aquela época, uma mulher que não podia gerar filhos, era considerada uma mulher infrutífera. Era considerada uma mulher sem propósitos. Olha a cabeça da sua época. Mas era a realidade, a gente precisa trazer essa contextualização. Elas tinham esses problemas e todas elas amargaram em um tempo de suas vidas a angústia de não poder gerar um filho, não poder gerar o milagre, não poder gerar a alegria, não poder proporcionar futuro para a sua linhagem. Bem, algumas sofreram mais. Sara foi conceber seu filho na velhice, o que é interessante, porque a Bíblia Sagrada, quando fala que ela, inclusive, duvidou da promessa que Deus estava fazendo, dela ter um filho na velhice. E que idade seria essa? Seria em torno de 90 a 95 anos de idade. Pensa, uma mulher gerar um filho, não só ela, mas Abraão tinha quase 100. Então pensa um casal dessa idade. A Bíblia diz que ela riu. E aí o nome que Deus dá ao filho de Sara se chama riso. Mas não é riso porque ela riu, é riso porque é a graça de Deus. Porque quando a gente recebe algo além da nossa capacidade, perspectiva de receber, a gente ri e fala assim: só Deus para fazer uma coisa dessa. Então Deus coloca o nome do seu filho de riso, não porque ela riu, mas porque Deus estava manifestando a graça dele na vida daquele casal. E Deus faz isso até o dia de hoje. Deus manifesta a sua graça, o seu amor e a sua bondade para com as nossas vidas. E isso é maravilhoso. Raquel sofreu demais, amada por Jacó, porém não podia gerar filhos. Chegou a orar, pedir a Deus e dizer: dai-me filhos, senão eu morro. Chegou a orar, a pedir, a dizer para Deus: se eu não puder engravidar, eu não consigo viver um propósito de vida, eu não consigo ter um futuro. Ou você me dá um filho, ou então eu me mata de uma vez. Chegou a pedir isso, sofreu a amargura de não poder gerar, mas aí Deus então concede-lhe o filho, e a história de Raquel é transformada. Dai-me filhos, senão eu não posso fazer parte de um todo. Dai-me filhos, porque senão eu não posso ter futuro. Essa foi a oração de Raquel. Não vejo papel relevante na minha história, na história da minha família, na história dos patriarcas. Eu não vejo papel nessa história se eu não puder engravidar. E Deus então lhe concede um filho pelas suas orações. Eu acho interessante isso, e abro um pequeno parênteses aqui agora, é porque é algo que eu aprendi e nunca mais esqueci, que seria: a gente só para de orar por aquilo que deixa de ser importante para nós. O que você parou de orar? Pelo que você parou de orar? Deus concedeu a Raquel, Deus concedeu vida, Deus concedeu futuro. Ore, não pare de orar, clame ao Deus, porque o mesmo Deus que abriu o ventre de Raquel é o mesmo Deus hoje que continua operando milagres e maravilhas. Creia, continue crendo. E agora Rebeca, Sara, Raquel, Rebeca. Eu acho interessante porque não se diz muito na Bíblia Sagrada a respeito de Rebeca. Não se fala muito a respeito do sofrimento, se ela sofreu. Ela também foi estéril, mas não fala se Raquel sofreu ou não sofreu. Não se fala se ela lamentou ou não lamentou. Não se fala por quanto tempo ela passou por uma situação de angústia orando. Na verdade, a Bíblia não fala nem se ela passou 1 minuto orando sobre isso. Isso é curioso, porque uma mulher forte para enfrentar a vida do jeito que a vida era, sem derramar uma lágrima, sem uma murmuração, tocando a vida,
como diz a canção, tocando a boiada, seguindo a vida, fazendo a vida continuar, sem olhar e lamentar por aquilo que eu deveria ter, mas não tenho. É de chamar a atenção, é de criar um ponto de interrogação na nossa própria história de vida, porque muitas pessoas paralisam a sua trajetória por muito pouco. Muitas pessoas interrompem os seus processos de vida por muito pouco, mas não se fala nada dessa história de sofrimento, de lamento, de angústia. Não se fala nada disso a respeito de Rebeca. Ela não podia ter filho, ela não teve filho. A sua história, inclusive, começa com o seu esposo Isaac orando para que ela tenha um filho. A sua história começa nesse sentido. Isaac orando por ela, para que ela tenha filhos. E a Bíblia diz que Deus respondeu à oração de Isaac e deu um filho para Rebeca. Um não, deu dois. Jacó e Esaú. Esaú saiu primeiro, Jacó agarrado nas suas pernas. É uma história que a gente vai falar, mas não vamos nos adentrar muito nela. Mas parece que ela não sofreu. 20 anos de casamento, 20 anos de casamento, e ela não sofreu. Ela não lamentou-se, ela não lamentou a sua perda, ela não lamentou a sua falta de oportunidade, ela não ficou parada no tempo, ela não se tornou uma pessoa amargurada com as perdas da vida, com as dificuldades que lhe sobrevieram. Não, ela não se transformou, não se tornou uma mulher resignada. Pelo contrário, você vai orar, Maria? Então pode orar, porque eu vou continuar a vida. Eu vou continuar tocando a vida. Eu vou continuar construindo. Eu vou continuar avançando. Sem lamento. 20 anos. Até que o seu marido Isaac para orar. E Deus lhe concede um filho. A história de Rebeca começa então na maternidade. Deus lhe dá filhos. Deus lhe abre a madre. E quando eu penso em mulher forte, numa personagem forte, que é arquétipo para nós nos dias de hoje, porque se ela é forte, eu também posso ser. Se ela não é uma pessoa que lamenta, eu também posso não me lamentar mais. Eu posso dar a volta por cima. Eu posso me reinventar no caminho, me reinventar nos processos. Eu posso me reinventar. Conheço gente que o algo aconteceu, mas os olhos, a boca caiu, o brilho perdeu dos lábios, dos olhos, não se tem mais ânimo para caminhar, para fazer mais nada, mal faz o trivial. Por quê? Porque deixou com que as circunstâncias contingenciais da vida assumissem o protagonismo da nossa própria história, de sua própria história. Mas quando eu olho para Rebeca, eu penso em alguém forte. Eu faço a leitura de uma mulher forte. E me ensina, como um homem, que eu também tenho que ser forte. Me ensina a percebê-la como uma personagem de intensidade nas Escrituras Sagradas. De ser uma pessoa intensa, de força, de potência singular nas páginas da Bíblia Sagrada. Alguém que não cede às pressões, mas que se mantém digna da sua própria responsabilidade diante da vida, digna da sua própria resposta diante da vida. Sim, Rebeca me ensina. E a história de Rebeca começa lá em Gênesis capítulo 24. A Bíblia diz lá no Gênesis capítulo 24, e você depois pode ler ela, diz que Abraão chama um homem de confiança. Venha cá, meu moço, meu homem de confiança, meu servo.
meu amigo, que era de confiança, eu quero que você vá lá nas terras do meu irmão e você procure uma pessoa para casar com meu filho. Procure uma pessoa, uma esposa para o meu filho. A história de Rebeca começa lá. Por quê? Porque Abraão saiu da sua terra, da casa da sua parentela e foi para um lugar onde Deus mostrou. Então ele estava distante. Então vem um moço, aquele homem de confiança, e vai até a casa de Naor, irmão de Abraão, e vai em direção à terra bem distante. E ele lá conhece a filha de Betuel, uma mulher chamada Rebeca. E havia um hábito naquela época sobre casamentos entre pessoas do mesmo clã. Ninguém se casava fora do mesmo clã, da mesma parentela. Não, vá lá na casa do meu irmão, procure uma mulher para casar-se com meu filho. E lá vai um homem. E é muito interessante que se você traçar no mapa geográfico, você vai perceber que o homem ele caminhou entre 15 a 20 dias de camelo para encontrar uma mulher para o seu filho. De 15 a 20 dias. Hoje, para ir na padaria para a esposa já é complicado. Graças a Deus aqui não tem isso. Aqui todo mundo vai. Graças a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém, irmãos? De 15 a 20 dias para ir servir. E o homem foi com os seus camelos de viagem. Servo de Abraão, faz um pedido a Deus, ele recorre a Deus dizendo: seja favorável a essa minha missão, seja favorável a esse meu propósito, seja favorável ao meu destino aqui nessa terra, me abençoe, me ajude a encontrar uma serva para o filho de Abraão, me abençoe nessa tarefa. E ele diz assim: a mulher que vier, eu vou parar diante de um poço, e a mulher que vier me dar água de beber, e não só a mim, mas a dar água de beber também aos meus camelos, essa é a mulher que eu vou, essa é a mulher certa, essa é a mulher certa. E ele diz, ele faz essa oração, e quando ele acaba de orar, ele se depara com uma mulher belíssima. Ele se depara com Rebeca. E Rebeca prontamente diz assim: olha, você quer água? Eu vou lhe tirar a água. Mas sabe o que é uma coisa impressionante nessa história? São muitas coisas impressionantes nessa história, mas uma delas é que Rebeca não tinha o costume de ir no poço, porque era filha de um homem de alta sociedade. Quem ia no poço eram as servos de Abraão, servos de Naor, servos de Betuel, eram os servos. Mais uma vez a gente vê uma mulher que não espera acontecer, ela faz acontecer. Não espera cair do céu: eu estou com sede, eu vou beber água. Não era costume de mulher, de Rebeca aí, ele tinha seus servos. E ela diz assim: eu vou lhe dar água de beber. E eu não vou dar só água de beber para você não, eu vou dar água de beber para você e para os seus camelos. Queridos, queridas, o servo de Abraão tinha aproximadamente 10 camelos viajando junto com ele, sendo que um camelo pode beber aproximadamente 100 litros de água, cada camelo. Aquela mulher estava falando assim: ó, eu vou dar água de beber para você e para todos eles. Que força, que potência, que vitalidade, que proeminência, que protagonismo. Rebeca, arquétipo meu, para minha vida, me abençoou demais a vida de Rebeca. E ela acaba, ela, na hora que ela diz isso, o servo de Abraão,
olhou para Rebeca e falou assim: me leve até a casa do seu pai, eu lhe trago presentes. E começa a puxar ouros e joias e entregar para Rebeca. E ele diz assim: ó, eu vim do seu tio Abraão e eu vim com uma missão aqui, por favor me leve até a casa do seu pai. E aí a história diz que quando ela chega depois desse exagero de história, depois dessa hipérbole, um exagero, 100 litros de água por camelo, pensa, quantas vezes ela tem que tirar a água do poço, e encher o balde, e tirar a água do poço. Jesus, me ensina a melhorar, Jesus. O homem fala assim: me leva até a casa do seu pai. Deus já me respondeu, a minha missão aqui já acabou, já sei qual é o meu destino. E quando ele chega até a casa de Naor, e ele vai até a casa de Naor e se depara com Naor, se depara com Betuel, seu pai, e com seu irmão, um homem chamado Labão. Você vai conhecer muito esse homem, porque ele foi muito presente na história do filho da Rebeca, Jacó. Quando ele diz para Rebeca e para Naor e para Betuel: olha, quero casar sua filha com o filho de Abraão, com Isaac, eu preciso levar ela. Aí Betuel, pai de Rebeca, e o seu irmão Labão tramam algo entre si, dizendo assim: não, deixa minha irmã aqui por mais alguns dias, porque a Bíblia diz que eles ficaram impressionados com o tamanho de ouro e riquezas que eles trouxeram para dar como dote ao casamento. Eles ficaram admiradíssimos, então eles tramaram, e ele falou: não, a minha irmã vai ficar mais aqui alguns dias. E aí a Bíblia diz que o moço, o servo de Abraão, pergunta para Rebeca: você quer ir agora ou você quer ir depois? Como o seu pai e o seu irmão estão dizendo. Sabe o que ela diz? Ela diz assim: não, eu quero ir agora. Eu vou agora. Em outras palavras, depois que o servo de Abraão apresenta o pedido de casamento, e ela diz: eu vou agora, ela está dizendo assim: eu não vou deixar, preste bem atenção nisso e me entenda com ouvidos de amor, por favor. Ela está dizendo assim: olha, eu não vou deixar com que a minha vida seja resultado de uma negociação de homens. Eu vou definir o meu futuro, eu vou definir a minha jornada, eu vou definir quem eu vou ser e quando eu serei. Hoje em dia, se isso acontecesse, é normal, mas naquela época, na época de patriarcado, na época onde as mulheres não tinham voz, não tinham vez, não tinham lugar, uma mulher como essa, com essa potencialidade, dizer assim: não, eu não vou deixar o meu destino na mão dos outros, eu defino o meu próprio destino. Isso é um exemplo para cada um de nós, isso é um exemplo para as nossas vidas, tanto para as mulheres quanto para nós homens. É um exemplo. Ela contraria seu irmão Labão, ela contraria o seu pai Betuel, ela diz assim: não. Então Rebeca vai em direção às terras de Abraão. A palavra de Deus diz que ela está no camelo junto com o servo de Abraão. Ela avista um homem na frente e diz assim: quem é aquele que vem adiante de nós? E aí o servo de Abraão diz assim: esse é Isaac. E ela pega um véu e cobre o seu rosto. Quando ele chega perto de Isaac, ela levanta o véu. A Bíblia conta uma história de amor impressionante, porque quando a Bíblia diz que quando os olhos de Rebeca se encontram com os olhos de Isaac, esse a ama. Ele pega a Rebeca e leva para a tenda de sua mãe e faz dela a esposa. E a Bíblia diz assim, Isaac a amou. Olha que coisa interessante. Rebeca foi a primeira mulher amada na Bíblia Sagrada. Amada.
respeitada. Não precisa impor, só se posicionar. A primeira mulher não precisa impor, só se posicione. Posicione-se. Posicione-se. Em Gênesis 25, capítulo 25, você pode ler depois, para a gente ganhar tempo. Passado 20 anos, Gênesis 25, Isaac ora para a sua mulher e Deus responde a sua oração e lhe dá 2 filhos, Jacó e Esaú. Jacó e Esaú. Esaú, primogênito, se torna caçador. Jacó se torna aquele que cuida das tendas das famílias. Esaú se torna o preferido de Isaac. Jacó se torna o preferido de Rebeca. Mas há uma história por detrás disso que eu vou contar para vocês. Esaú, certa vez, volta de uma caçada com fome, desfalecendo de fome, e vê que Jacó está a preparar um guisado, um prato de lentilha, e ele diz assim: me dá esse guisado, me dá um pouco desse guisado, porque eu estou perecendo de fome. E Jacó fala assim: olha, eu te dou, se você me der a primogenitura. E aí ele diz assim: mas o que me adianta a primogenitura se eu vier a morrer de fome? Me dá logo esse prato de guisado, esse prato de lentilha, que eu lhe dou a minha primogenitura. E a Bíblia diz então que a partir disso Esaú despreza o seu direito de primogenitura. Despreza. E aí, passado o tempo, porque o que era o direito de primogenitura? Quando um patriarca, ele passa a sua unção, a sua bênção para um filho, e ele se torna o segundo patriarca, a continuidade é porque o patriarca ele é uma espécie de chefe dos clãs. É ele quem comanda todos os clãs de toda a sua família, dos seus irmãos e dos demais irmãos. É ele que é o cabeça. É ele quem toma as decisões. É ele quem estabelece o futuro. É ele quem organiza, quem planeja. É esse cara aqui. É o patriarca. E quando Esaú ele despreza o seu direito de primogenitura por um prato de guisado, ele está dizendo assim: eu não quero o lugar. Eu quero matar minha fome, matar os meus desejos. E olha que interessante, porque os anos passam. Seu pai Isaac envelhece, perde a visão, perde a capacidade de enxergar. E teve um momento que ele chama Esaú, ele diz assim: Esaú, me prepara um prato de guisado, porque eu vou lhe abençoar. Ou seja, está chegando o meu fim, a minha vida está indo embora, mas eu preciso passar e transferir a unção, o chefiado, eu preciso transferir a minha bênção, eu preciso torná-lo patriarca, eu preciso transferir o meu legado para você. Rebeca, a mulher forte, a mulher protagonista, a mulher com potência, ela está ciente do que está acontecendo. Ela está percebendo, ela percebe o envelhecimento de Isaac. Ela percebe as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Então ela começa a articular. Mas eu vou explicar porque houve uma certa articulação. Sim, houve uma certa articulação. E eu vou explicar o motivo da articulação. Ela articula, ela chama Jacó e diz assim: Jacó, seu pai está indo embora e pediu agora para o seu irmão preparar um guisado. Agora vai pegar uma ovelha, vai pegar um carneiro, que eu vou preparar o guisado, e você vai receber a bênção no lugar do teu irmão. Mas mãe, responde Jacó, meu irmão é peludo, eu não tenho pelos. Meu irmão tem cheiro de caça, meu irmão é caçador, eu não tenho.
eu cuido de tendas. E ela diz assim: pega, veste uma roupa de pelos de animal, esfrega um pelo no seu corpo da carne do animal para você ter o cheiro de caça, e vai fazer o que eu estou te mandando. E ele vai, pega, prepara, se ornamenta toda para o encontro. Quando ele chega diante do seu pai Isaac, Isaac, sem enxergar, sem ver nada, percebe: essa voz é de Jacó, mas esse cheiro é de Esaú. Essa voz é de Jacó, mas esse corpo peludo é de Esaú. E abençoa Jacó no lugar de Esaú. Depois que ele abençoa Jacó, Jacó sai, chega Esaú com um prato de guisado na mão pronto e diz assim: papai, preparei o que você me pediu, mas eu já acabei de te abençoar. Não, eu cheguei aqui agora. Então era Jacó. Esaú diz: maldito meu irmão. É muito interessante, porque no original ele diz assim: meu irmão me enganou de novo. Ele diz no original, ele usa uma palavra dizendo assim: ele jacobeou. Ou seja, ele fez algo próprio dele mesmo. Ele é um enganador. Ele já me enganou lá atrás no prato de lentilha, roubando a minha primogenitura. E agora isso. Rebeca olhando para as circunstâncias, olhando para os momentos, percebe, chama Jacó: Jacó, vai embora, vá para a casa do meu irmão, vá para as terras do meu pai, porque quando Isaac morrer, nada vai segurar o ódio do teu irmão que ele tem contra ti, e ele vai arrancar a sua vida. Então Jacó pega e vai embora. Jacó arruma suas coisas e vai embora. E lá começa a história de Jacó. Mas o que eu acho interessante é que Rebeca, a Bíblia não conta muito sobre Rebeca, mas conta o suficiente para enxergarmos uma mulher forte, uma mulher onde a força se manifesta. Essa mulher não aceita que a sua vida ela seja um resultado de um acordo masculino. Essa mulher, os homens, eles conversam, eles definem o meu destino, e a Rebeca diz assim: ó, aqui não, aqui não, aqui não. Não é porque o desemprego está grande que eu vou levar minha família para o buraco. Aqui não. Vou me reinventar. Não é porque as coisas estão difíceis, não é porque os problemas estão se avançando que eu vou me deixar levar emocionalmente, que eu vou perder o controle da minha vida, que eu vou perder o controle da minha fé. Aqui não, diria a Rebeca no meu lugar. Aqui não. Mas eu estou encontrando dificuldade. Ou conversa com o maridão, cabeça dura. Graças a Deus aqui não tem marido cabeça dura, aqui todo mundo é uma bênção. Em nome de Jesus. Me ajuda, gente, me ajuda. Tá bem, amigo? Obrigado. Graças a Deus. Mas conversa. Porque Rebeca diria, no meu lugar, aqui não. O meu futuro não vai ser determinado pelo acaso. O meu futuro não vai ser determinado pela vida. O meu futuro vai ser determinado pelas minhas escolhas e pela minha capacidade de construir. Deus me deu inteligência, Deus me deu força nas minhas mãos. A Bíblia diz que eu tenho a mente de Cristo, então eu posso construir, criar, reinventar, renovar. Eu posso ir além e ver o milagre de Deus na minha vida. Quando a palavra de Deus diz: vai, porque eu abençoarei as obras das suas mãos. A Bíblia é bem clara. Eu abençoarei. Tem gente assim: cadê, Senhor? Eu estou aqui já há um tempão esperando. Rebeca diria assim: aqui não. Aqui eu tenho força. Deus me deu mãos para trabalhar. Deus me deu inteligência e capacidade emocional para construir futuros. Rebeca, abra comigo a sua Bíblia para não ficar apenas nas minhas palavras. Gênesis capítulo 25, por favor. Gênesis capítulo 25.
Gênesis, olha que história dessa mulher. Gênesis 25, a partir do versículo 20, é o momento em que ela ora a Deus. Gênesis, não, estou em Êxodo. É Gênesis. Cadê? Gênesis 20, aqui 25, a partir do versículo 20. E diz assim o texto sagrado das Escrituras: era Isaque de 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, a irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Respondeu-lhe o Senhor, versículo 22, diz assim: os filhos lutavam no ventre dela. Então disse Rebeca ora ao Senhor dizendo assim, se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor, se você puder sublinhar essa parte da sua Bíblia, sublinhe esse consultou ao Senhor, que eu vou lhe explicar o que significa isso. E diz assim, e consultou ao Senhor, e a palavra diz lá no versículo 23, respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no seu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Ela recebe a profecia de Deus, ela recebe a palavra de Deus, ela recebe um direcionamento de Deus. Isso justifica em certo ponto e explica por que Rebeca tinha preferência em fazer com que a filha de Jacó fosse adiante no legado do seu pai e não do seu filho Esaú. Não havia preferência, porque mãe que é mãe não tem preferência entre filhos. Pai que é pai, mãe que é mãe não tem preferência. Amam os dois de igual maneira. E olha que os dois podem ser preto e branco, 8 ou 80, mas o amor é o mesmo. O amor é o mesmo. Tem hora que dá vontade de ser, mas o amor é o mesmo. Bem, consultar ao Senhor. A palavra de Deus diz consultar ao Senhor. Uma expressão forte e intensa. Por quê? Porque ela foi pedir satisfações a Deus do que estava acontecendo. Deus gera um filho. Ela começa a perceber uma guerra dentro dela. E ela diz assim, o que está acontecendo? Vou consultar ao Senhor. Só que essa expressão no original, consultar ao Senhor, consultar, é a mesma palavra no grego e no hebraico para pedir satisfação, explicações. Ela diz assim, e essa palavra, essa expressão, ela é prestar contas. Prestar contas. É a mesma palavra usada na Bíblia Sagrada para aquele texto que diz assim: aquele que derramar sangue inocente prestará conta do sangue derramado. É inclusive a mesma expressão usada quando os irmãos de Jacó, quando vão vender o irmão, quando iam matar o irmão, ele diz assim, nós temos que prestar conta do sangue do nosso irmão. Quando Rebeca vai até o Senhor, ela vai, é petulante de Rebeca, mas ela faz isso. Ela vai pedir, me explica o que está acontecendo na minha vida. O que é isso que está... E sabe o que é o mais impressionante de tudo? É que Deus responde. Sabe por que isso? Porque ela não aceitou que homens decidissem a sua vida. Ela não aceitou que circunstância da impossibilidade da gestação trouxesse amargura para a sua vida, roubasse-lhe a felicidade, roubasse-lhe a paz, roubasse o direito de viver. Ela está dizendo assim, eu não aceitei nada disso, o Senhor vai ter que me dar explicações, porque a vida é minha. Tem gente que aceita tudo
E vai aceitando, está só apanhando. Pá. Um dia vai passar. Está só apanhando. Pá. Um dia vai passar, não vai. Porque comportamento tolerado é comportamento perpetuado. Não precisa ser áspero. Só se posiciona. Rebeca, diante disso tudo que estava acontecendo, ela diz assim: e aí, Deus? O que é isso? O que está acontecendo aqui? É a minha vida. É a minha família. Eu quero explicações. E Deus responde. E respondeu-lhe o Senhor: dentro de ti há duas nações. Duas se dividirão. Um será mais forte do que o outro, mas mais velho servirá. Rebeca recebeu uma profecia. Rebeca teve um discernimento da vida de Jacó. Então ela articula, então ela trabalha, então ela se movimenta. Ela simplesmente foi falar com Deus. Ela não foi dizer para Deus: Deus, eu estou aflita, por isso que está acontecendo. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz: eu estou aflita, me ajuda, por favorzinho, igual meu filho Ítalo. Quando ele quer alguma coisa que eu não quero dar para ele, por favorzinho, papazinho. É claro que ele me ganha com tudo que ele me pede dessa maneira, né? Mas não foi o caso de Rebeca. Rebeca não foi assim. Rebeca não foi aflita. Ela não foi numa expressão, uma expressão de angústia. Ela não foi angustiada. Pelo contrário, ela foi dizer assim: se explique. O que está acontecendo comigo? Porque isso aqui é obra tua. Aí tem gente que diz assim: não pode falar com Deus assim. Deus é Pai. Deus também é Pai. E Ele entende as nossas idiosincrasias, as nossas peculiaridades. Ele entende as nossas subjetividades. Ele compreende as nossas falhas, as nossas faltas, as nossas passionalidades. Ele entende tudo isso. E a Bíblia diz que respondeu-lhe o Senhor. Não deixe as circunstâncias tomarem conta da sua vida. Vá atrás de respostas. Mude o significado das coisas. Deus responde. E é muito interessante, como eu disse, porque ela vai pedir explicações para Deus e Deus se explica para ela. E é como se ela estivesse dizendo: você não pode decidir a minha vida sem me incluir nela. Eu quero saber o que está acontecendo. Você não pode trazer alguma coisa sem que eu entenda o que esteja acontecendo. Rebeca. E Deus responde. E Deus traz solução. Deus traz luz. Deus traz lucidez para o que ela tem que fazer, para como que ela tem que agir. E ela age. E ela diz: eu não quero estar fora daquilo que decide a minha vida e o meu destino. Rebeca, queridos e queridas, era uma mulher forte. Rebeca era uma mulher que assume um protagonismo na sua história. Rebeca é essa mulher que assume a responsabilidade de assumir a sua própria história, de escrever a sua própria história com a ajuda de Deus, porque sem Deus é injustiça. Com Deus eu me torno justificado. Quando você decidir alguma coisa na sua vida, no seu futuro, inclua Deus, para que você não se torne um injusto, querendo produzir através da sua força. Quando você consulta Deus, você está dizendo: Deus, eu tenho a minha força, mas eu sei que a sua força é maior do que a minha, e eu quero ir pela sua força. Irmãos, irmãs, quando a gente sabe fazer as coisas direito, as coisas saem certo, não saem certo? Imagina quando Deus fala através de você. Paremos de agir por nós mesmos. Paremos de agir sozinhos, tentando dar soluções para as coisas. Façamos como Rebeca, consultemos ao Senhor, vamos pedir explicações ao Senhor.
e orientações para discernirmos o que Ele está fazendo na nossa história. Que movimentação é essa na minha vida? Parece que eu estou sendo virado do avesso. Deus, o que está acontecendo? Eu quero assumir a responsabilidade, a prerrogativa da resposta. Rebeca faria isso. Rebeca fez isso. Ela assume a responsabilidade. E ela faz isso de uma maneira tão intensa que ela está atenta a tudo que acontece com Isaac. Ela está atenta com Esaú. Ela está atenta com Jacó. É uma mulher que não está alienada da vida, que não está alienada das coisas que estão acontecendo ao seu redor. Pelo contrário, ela sabe exatamente aonde as coisas estão. E quando ela tem que agir, no momento que ela tem que agir. E o motivo que ela tem que agir, porque às vezes a gente faz coisa que não sabe nem porque a gente está fazendo. A gente só vai. Aí churrasco está levando tudo, e eu estou indo junto. Ei, Jesus! Vai aonde, irmão? Eu não sei. Estou indo. Estou indo. Está indo para onde? Para onde você acha que isso vai levar a gente? Ela tinha razões. Ela percebe momentos, ela orienta o filho. Ela chega no lugar certo, na hora certa. Ela manipula o marido. Ela manipula o marido. Ela articula. Ela manipula o marido, ela manipula o seu filho. Ela articula. Ela é uma mulher articuladora. Rebeca é uma mulher articuladora. Ela tem um objetivo, ela recebeu uma palavra de Deus. Ela recebeu uma profecia de Deus. Ela está caminhando para construir a palavra que Deus deu para ela em relação à sua família. E agora olha que coisa interessante. Rebeca sabia de coisas que nem os patriarcas sabiam. Que a história de Deus era com Jacó e não com Esaú. Que a genealogia do Cristo que viria seria da genealogia de Jacó e não da genealogia de Jacó. Nem os patriarcas sabiam disso, mas ela soube. Então por quê? Porque ao invés dela chorar, se lamentar, ela foi pedir explicações porque ela era responsável pela sua própria vida. Ela era responsável. Bata no seu peito e diga assim: eu sou responsável pela minha vida. Eu sou responsável pela minha vida. Diga: pela vida que Deus me deu. Você está entendendo, querido? Amém. Tá falando aí com você? O que isso aqui falou tanto comigo? E eu disse para Deus: isso aqui é digno de ser compartilhado. E Deus disse: compartilha. Zeca Pagodinho diz: deixa a vida me levar. Rebeca diz: a minha vida não. Aleluia. A minha vida leva eu junto com Deus. Amém. Eu não vou ficar à toa na vida vendo a boiada passar, a banda passar. Não vou. Eu vou observar a vida, entender os tempos de Deus na minha vida e me posicionar como um homem e uma mulher de Deus, para fazer cumprir a palavra de Deus. Agora olha que coisa interessante. Como eu disse, ela tinha razões para se inserir na história. Ela tinha razões. Rebeca sabe que a história da redenção iria, como eu disse, passar pela história de Jacó e não pela história de Esaú. Ela recebe essa profecia. Ela entende o propósito de Deus. Ela se expõe de tal maneira para cumprir a missão de Deus na vida dela, e não apenas na vida dela, ela se arrisca para cumprir a missão na vida do seu filho. Ela arrisca a própria vida, ela põe risco que só alguém com entendimento de propósito consegue viver, se entregar, se doar. E como assim? Que riscos são esses? Gênesis 27, abra comigo, Gênesis 27, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: respondeu-lhe a mãe: caia sobre mim essa maldição, meu filho,
atende somente o que eu digo. Vai, Jacó, e vai se preparar, porque deixa o resto comigo. Deixa que a maldição caia sobre mim. Só alguém com entendimento de propósito. Queridos, isso é tão exagerado. É como se Deus virasse para mim, e Ele diz isso que é o mais impressionante. É como se Ele virasse para mim e para você e falasse assim, ó: vai, faz o que você tem que fazer e deixa que eu assuma o risco. E Ele assumiu. Deixe que a maldição caia sobre mim, e caiu. E Ele diz assim, ó: só vai. Não olha a dificuldade. Não chega para mim dizendo que está difícil. Não chega para mim dizendo que você não é capaz. Eu estou falando, faz o que eu estou te mandando, que eu assumo o risco. Eu carrego nos meus ombros. Eu levo a maldição por você. Rebeca, arquétipo de Cristo, representação de Cristo. Ele diz, e às vezes a gente, ai Deus, eu não consigo, Deus, eu estou com dificuldade, Deus, eu não tenho mais recursos, Deus. Não, meu filho, não se preocupa com os recursos que você não tem. Esses recursos, se preocupe em olhar para o céu e ver que os recursos não param de cair na sua vida. Não param de cair na sua vida. Apenas vai fazer aquilo que eu estou pedindo para você fazer. Apenas vai e construa. Apenas vai adiante e viva. Apenas vai adiante. Vai adiante. Só vai adiante. Ela se expõe. Ela é uma mulher impressionante. Uma mulher que decide, que se apresenta, que é a protagonista da sua história, que pede explicações para Deus, que vai ao encontro com Deus, que Deus responde às suas orações, se insere dentro do contexto da história de Deus, que recebe revelação de Deus, uma mulher que sabe de coisas, como eu disse, que os patriarcas não sabiam. Na casa dos patriarcas, ela se torna o eixo central, onde todas as coisas giram em torno dela. Giram em torno dela. Oh meu Deus, uma mulher com força, com vitalidade, com potência, vivacidade. Não é uma história limpa. Essa não é uma história limpa. Sem os seus interesses escusos, sem mentira, sem maldade. Existe sim um condimento humano dentro dessa história que a gente está falando aqui agora. Mas Deus redime essa história. Tem mentira? Tem. Tem sangue derramado por entre essas páginas? Tem. Mas Deus anda por essa história. E Deus usa essa história para construir um papel de redenção na genealogia de Abraão, de Isaac, de Jacó, que se torna Israel, que vem Jesus. Deus está nisso. Deus, Ele anda no meio das nossas escuridões. Deus, Ele anda no meio das nossas fumaças. Deus, Ele caminha por nossas passionalidades. Deus caminha. Deus caminha pelas nossas hipocrisias, pelas nossas mentiras, pelas nossas falsidades. E por que Ele não me mata? Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. E é por isso que nós não somos consumidos. Porque o amor de Deus jamais falhará e faltará na nossa vida. É porque Ele disse, vai, mas eu sou pecador, vai, eu assumo o risco. E Ele assumiu o risco. Aleluia. E até hoje Ele está dizendo, vai, mas eu sou falho, vai, eu assumi o risco. Só faz, só se levanta para construir. Aleluia.
Se levanta para produzir. Se levanta para ser. Você não é uma pessoa resignada na vida. Você não é uma pessoa que não se transforma. Você não é limitado. Você é renovável. Você é passivo de transformação todos os dias. Deus caminha nessa história, como eu disse. E é uma história de uma protagonista que nos inspira, que está nos envolvendo e envolvendo na história de Deus, que quer participar, não quer estar alienada. Ela diz: eu quero fazer a minha parte. Você quer fazer a sua parte? Não só na sua própria vida, mas ela quer fazer parte na vida de uma outra pessoa. Ela quer ser parte integrante, não na sua própria vida, mas na vida de uma outra pessoa. E ela dá um jeito para que a profecia se cumpra. Em outras palavras, meu Deus, sabe o que ela estava dizendo? Entenda, por favor. Ela estava dizendo assim, nessa história de Jacó, na história da redenção, da genealogia dos patriarcas, tiveram 4 mãos trabalhando. 2 mãos de Deus e 2 mãos minhas. Se você quiser dizer, ela estava dizendo assim, eu ajudei Deus a dar um jeitinho para que isso funcionasse. É melhor a gente pensar em dar jeitinho para ajudar a palavra de Deus se cumprir, do que deixar com que as coisas aconteçam sem a gente ter o menor controle daquilo que está acontecendo. Deus nos fez com a capacidade de tomarmos decisões, livre-arbítrio. Deus nos fez com a capacidade de escolha. Sabe como dizem os filósofos? Aleluia. Que tem gente que recebe a dádiva da liberdade, mas transforma a dádiva da liberdade em maldição, porque não sabe viver sabendo escolher. A grande questão é essa: saber escolher. Escolher certo, para viver certo, para viver a palavra de Deus, para construir a felicidade que Deus tem para a minha vida, para a sua vida. Ela é essa protagonista, e ela está protagonizando na vida de alguém. Olhar para a vida de alguém e se dispor a ser um alguém, de alguém. Ela não está querendo construir para si. Ela está sendo um protagonista, mas protagonizando na vida do outro. E quando ela protagoniza na vida do outro, ela se torna alguém de alguém. Ela se torna alguém de Deus. E a beleza da vida é essa. É de eu não querer ser, é de eu me dispor para que o propósito de Deus se realize na vida de alguém. É ser alguém de alguém. É ser alguém de Deus. Porque Deus não nos chamou para vivermos para nós mesmos. Deus nos chamou para termos responsabilidade com a nossa vida, mas usarmos o dom da vida para abençoar e servir o propósito de Deus na vida de outro alguém. Sua família é um exemplo disso. Você se casou, seu esposo é alguém de Deus, e você é alguém de Deus. Seus filhos não são seus, são de Deus. A gente não cria filho para acertar o alvo. A Bíblia diz que filho é a flecha na aljava do guerreiro. Só que a gente acha que os nossos filhos vão acertar os nossos alvos. Não, querido. Como diz Rubens Alves, ele dizia que a filho sim é uma flecha, mas quando o pai solta a flecha do seu arco, o filho, no meio do caminho, ele não vai acertar o alvo do pai. No meio do caminho, ele deixa de ser flecha e se transforma em pássaro. E ele voa muito mais alto do que os nossos limites podem imaginar. Ele é um alguém de Deus, e eu sou uma pessoa de Deus, protagonista da minha própria vida, mas eu eu entendi o meu propósito, que Ele é alguém, eu sou alguém, portanto eu sou alguém do alguém que é de Deus.
Isso é um paradoxo impressionante, porque as pessoas fortes, e aqui eu termino, prometo. As pessoas fortes que brilham em algum momento de suas vidas, esquecem-se de si mesmas e passam a servir a alguém. E justamente no ato de negar a si mesmo, ao ponto de dizer: não se preocupe, caia sobre mim a maldição,